dos reis, porque hoje Ele traz a você, traz a cura, traz avivamento, traz solução. Tudo que pediu e esperou, receba agora em tuas mãos. Pode colher os frutos da fé, agora brotarão. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo de Deus. Que a paz esteja com todos. Amém. Amém? Dá para ver que o frio deixou muita gente em casa hoje, né? Verdade. Mas que bom que você veio. Diga para quem está do seu lado, que bom que você veio. Procura alguém perto de você e diz que bom que você veio. Porque o Senhor tem algo para você nesta noite. Amém? Pega a palavra de Deus aí, por favor. E abra comigo no livro dos Salmos, capítulo de número 25. Salmo, livro dos Salmos, era o livro, o inário do povo hebreu. O povo sempre lia esse livro para louvar o Senhor. É um livro de louvores e ensina muito. A grande maioria dos salmos foram escritos por Davi, mas não somente ele. Muitos outros escreveram os salmos, pessoas desconhecidas, reis, pessoas famosas, como também pessoas anônimas. Esse salmo é um salmo de Davi e diz assim, Salmo 25, quem achou diga amém. Amém. Vamos ler o que está escrito no versículo 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará do caminho que deve escolher. Amém? Uma pergunta: qual é o homem que teme ao Senhor? E quando a Bíblia diz assim, o homem, está dizendo do homem e da mulher, está falando da humanidade. É como se perguntasse: quem aqui teme ao Senhor? Ninguém. Quem aqui teme ao Senhor? Glória a Deus, Jesus. É uma pergunta, não é? Vou perguntar de novo, você diz assim: eu tenho temor. Vamos lá. Quem é que teme ao Senhor? Eu tenho temor. Então Deus, Ele vai ensinar quem tem temor, quem teme, o caminho que deve escolher, porque a nossa vida é feita de escolhas. A gente escolhe ir para um lado ou ir para o outro, a gente escolhe isso ou escolhe aquilo. A gente tem muitas escolhas, temos muitas escolhas nos nossos dias, mas quando tememos ao Senhor, é Ele quem determina o caminho em que devemos escolher. Quem está compreendendo aqui? E olha só, o versículo 13 diz assim: a sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que... Para quem? O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Amém? Você crê que essa palavra é do nosso Deus? Então fecha os teus olhos, por favor, deixa eu abençoar a tua vida. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Tua palavra é eterna, Tua palavra dura para sempre, e é pela Sua palavra que nós estamos reunidos aqui nesta noite. Palavra essa que ensina, exorta, capacita, edifica e transforma. Palavra pelo qual surte efeito quando o Teu Espírito Santo se faz presente. Vem com o Teu poder nesta noite então, e fala poderosamente com cada pessoa que está aqui. Fala aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos. Que eu diminua e que o Senhor cresça, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Digam amém, Jesus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Por favor, pode se assentar. Quando nós lemos este salmo, nós passamos a observar que é um grande ensinamento para a nossa vida cotidiana, porque Deus, a maneira de Deus agir, e
nós ouvimos isso já aqui, alguns dias atrás, não é a maneira que muitas vezes o meu pensamento quer que Deus age. Não é da forma que eu estou pensando, da forma que eu imagino. Senhor, eu quero assim, Deus, eu quero desse jeito. Os pensamentos de Deus são maiores do que os meus. E se o pensamento dele é maior do que o meu, o pensamento de Deus é secreto para mim. Eu não consigo saber qual é o pensamento de Deus, porque Deus pensa de um jeito, eu penso de outro. E se o pensamento de Deus é secreto, quer dizer então que existe um segredo. E o segredo do Senhor Ele revela, mas Ele revela apenas para aquele que teme a Ele. Quando a pessoa tem temor, Ele começa a mostrar para ela que aquela situação que aos olhos dela parece ser ruim, ou que ao pensamento dela não é o que ela deseja, ele começa a mostrar que, pelo temor que ele tem, que ela tem, ele vai guiar pelo caminho e pelas boas escolhas da vida. Mas muitas pessoas têm sofrido por quê? Porque a pessoa não aceita a vontade de Deus. E quando uma pessoa não aceita a vontade de Deus, ela não tem temor. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? A Bíblia é clara e fala muitas vezes sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que as pessoas estejam buscando Ele. A vontade de Deus é que a pessoa saiba abrir mão de muita coisa na vida para adorar o Senhor. A vontade de Deus é que a pessoa saiba muitas vezes enfrentar o frio, ou a chuva, ou o que seja, para estar na presença dEle. A vontade de Deus é ter adoradores na sua casa. Diga glória a Deus. E quando eu aceito a vontade de Deus, não existe o que possa me impedir. Por quê? Porque mesmo que chovesse hoje canivete, será que era possível ou impossível chegar na igreja? Era possível. Se nevasse, era possível chegar na igreja? Era. Mas se acontecesse, era possível? Era. Poucas situações impossibilitariam as pessoas de estarem aqui. A vontade de Deus é que a pessoa se esforce. Ele diz assim: esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e segue em frente, porque eu te escolhi. Não te chamei eu, diz o Senhor. E quando Ele chama, Ele diz: aonde quer que você for, eu estarei contigo e não te desampararei. A vontade de Deus é que através do nosso esforço, nós venhamos atrair para nós a presença de Deus. E quando a presença de Deus está conosco por causa do nosso esforço e por causa do nosso temor, Ele começa a revelar o caminho que Ele está trilhando para fazer milagres na nossa vida. Quem está entendendo aqui, diga amém. Mas por que as pessoas saem da presença do Senhor, ou deixam de fazer a vontade do Senhor, ou até mesmo dizem que temem, mas na verdade não temem? Porque quem teme faz tudo que é possível para estar com Deus. Tudo que é possível. Quando a pessoa não teme, ela coloca desculpas na frente, ou até mesmo ela se deixa enganar pela sua própria vontade. Quando eu faço a minha vontade, eu não estou mais fazendo a vontade de Deus. Quando eu faço a minha vontade, quando eu faço o que eu quero, eu não estou mais fazendo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para a minha vida é uma. E essa vontade que Deus tem para a minha vida é a vontade que eu tenho que seguir, ainda que eu não queira. O que Jesus disse? Jesus disse assim: Pai, afasta de mim esse cálice sem que eu beba, mas que seja feita a tua vontade. Jesus apresentou qual era a vontade dele. A vontade dele era não passar pelaquela morte, não passar pela cruz. Essa era a vontade dele, mas ele diz assim: Senhor, a minha vontade é essa, mas não importa muito não. Eu quero ver se vai fazer a sua vontade. E se for a sua vontade passar por lá, eu vou, porque existe temor no meu coração. E se existe temor no meu coração, através desse sofrimento, o Senhor vai revelar o seu segredo de abundância para a minha vida. Diga glória a Deus. Então, amados, eu tenho que entender o Senhor de que forma? Temendo Ele. E temer a Deus não é ter medo. Ter medo é uma coisa. A pessoa tem medo, a pessoa tem pavor de uma coisa. Não, temer a Deus não é ter medo de Deus, mas sim sentir todo o respeito, ou o maior respeito do planeta por este ser magnífico que é o nosso Deus Todo-Poderoso.
Temer ao Senhor é acreditar que, independente da situação que você esteja vivendo, existe um propósito lógico da parte de Deus. E eu não posso, se eu temo ao Senhor, deixar de fazer aquilo que Deus me ordena fazer, ou me manda fazer, ou me mostra o caminho que eu devo escolher. Eu venho escolher segundo a minha própria vontade. Por quê? Porque a minha vontade me engana. A minha vontade me tira da presença de Deus. A minha vontade faz eu sair da vontade direta de Deus, da direção de Deus para a minha vida. Quem pode entender aqui, diga amém. Veja aqui comigo o que está escrito no livro do profeta Jeremias, por exemplo, no capítulo de número 17. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17. Eu não posso escolher o que eu quero. É por isso que a Bíblia está dizendo muito claro. Quem é o homem que teme ao Senhor? É uma pergunta. Ele quem? Com letra maiúscula, Deus, ensinará o caminho que deve escolher. Então a escolha não parte de mim. Diga a escolha. Diga a escolha. Não parte de mim. Você pensa que foi você que escolheu vir aqui hoje? Jesus disse assim: não foi você que escolheu a mim, mas foi eu que escolhi você, para que você vá, dê fruto e o seu fruto permaneça. Então Jesus, com essa declaração, já mostrou: eu não posso escolher nada, quem escolhe tudo para a minha vida é Ele. É Ele que me escolhe. Se eu tenho temor, eu vou seguir a escolha de Deus. Por quê? Porque a minha escolha pode só me levar para o mal, para o pior, para a queda, para a decepção, para a tristeza, para a angústia. A minha escolha, ainda que essa escolha que eu vá fazer, ela me mostre com tanta clareza que é bom para mim. Uma escolha que eu vou fazer me mostra: ai, que maravilha, eu vou escolher isso, porque não tem como dar errado. Mas se não é o que Deus escolheu, eu vou sofrer lá na frente. Por quê? Porque a minha escolha me engana, porque a minha escolha vem do meu coração. E o coração, olha o que está escrito aqui, Jeremias capítulo 17, quem achou diga amém. Amém. Versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Quem pode dizer: ah, eu fiz isso porque eu senti no coração? E muitas vezes a pessoa está fazendo isso da sua própria vontade. Tem pessoas que procuram aconselhamento do pastor, do próprio Senhor, através da Bíblia. E essa pessoa muitas vezes ela recebe a direção: olha, não faça isso, faça assim. Olha, Deus está mostrando uma palavra para você que é assim. Tudo bem, vira as costas, ela diz que é assim, coisa nenhuma, eu vou fazer o que eu estou sentindo no meu coração. Depois ela se arrepende, volta chorando e diz: ah, eu devia ter te ouvido, pastor, eu devia ter ouvido o Senhor. Porque a pessoa ela quer escolher aquilo que no momento o coração dela está mostrando é certo, é isso que eu devo fazer. Mas só que na verdade a escolha de Deus é diferente da nossa. A escolha de Deus está além da nossa visão, além do nosso pensamento. E o que Ele tem preparado para nós é um segredo que Ele só revela para aquele que tem temor. E aquele que tem temor escolhe fazer a vontade de Deus. Diga agora a Deus. Revela o segredo dele para a gente deixa de sofrer por causa da circunstância. Por quê? Porque a gente tem uma certeza. Ele revelou o segredo, ele revelou o que ele vai fazer, mas ainda não está acontecendo. E é aí que o meu coração, ele vai tentar me enganar, mas é melhor fazer assim. Mas só que dentro de mim surge uma força sobrenatural chamada fé. A fé é a certeza das coisas que se não estou vendo, mas Deus já me mostrou que vai acontecer. Então mesmo que não está acontecendo, eu não vou acreditar na minha própria vontade, mas vou acreditar na vontade de Deus, e Ele realizará aquilo que Ele desejou para a minha vida. Quem pode entender? Amados, por quê? Porque quando eu digo assim, vou fazer, olha, eu vou colocar alguns exemplos para você entender. Por exemplo, a pessoa diz assim: você é batizado? Não sou. Por quê? Ainda não senti no coração.
Será que o seu coração ele vai dizer para você: olha, batize? Sendo que a vontade de Deus é muito clara. Qual é a escolha de Deus? Quem crer e for batizado será salvo. Ele já mostrou o que Ele quer. Ele já determinou o caminho que você deve escolher. E quem tem temor não perde tempo. Diz assim: não, é isso que Deus quer, ainda que eu não queira, eu vou lá e vou fazer. Ah, mas eu não estou preparado. Ah, mas falta isso. Ah, mas falta aquilo. E Deus dizendo: quem crer e for batizado será salvo. Se eu tenho temor de ser salvo, eu vou e me batizo logo, não fico perdendo tempo. Não é? Muitas pessoas chegam na igreja e dizem assim: ah, tudo bem, pastor, eu até batizo. Mas quando a gente diz assim: devolva o santo dízimo, dê a oferta, a pessoa diz assim: ah, isso eu não concordo. Mas dízimo está na Bíblia. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro. O Senhor fala muito de oferta na Bíblia. Mas a pessoa não quer escolher o que Deus escolheu. Ela quer escolher o que ela quer. Ela quer escolher do jeito dela. Ela quer seguir da maneira dela. E não é isso que Deus quer para a nossa vida. Porque se nós andarmos segundo o nosso coração, estaremos andando em caminhos de morte. O próprio Salomão escreveu no livro de Provérbios, ele diz assim: há caminhos que para o homem parecem bons, mas o final de todos eles são a morte, são a perdição. Tem caminhos que para nós parecem bons agora. Tem decisões que nós tomamos que agora parecem boas, mas Deus tem uma nova decisão. Deus tem uma nova escolha. É por isso que eu não devo confiar no meu coração, que me engana o tempo inteiro, mas eu tenho que confiar no Senhor e temer a Ele, e Ele revelará quais são as maravilhas que Ele tem preparado para nós. Temer ao Senhor unicamente. Por quê? Diga assim: por quê, pastor? Porque enganoso é o coração. Quem o conhecerá? Eu não conheço o meu coração. Meu coração hoje pode estar irado. E quando eu falo coração, estou falando do nosso interior, do nosso intelecto. O meu coração que nós temos de carne só bombeia sangue, apenas. O nosso sentimento, a sede dos nossos sentimentos vem do nosso pensamento, da nossa alma, do nosso intelecto. Esse intelecto que nos leva a tomar decisões na vida. É por causa desse intelecto. E muitas vezes nós mesmos não nos conhecemos. Por quê? Porque muitas vezes dentro de nós sentimos uma ira. Muitas vezes dentro de nós sentimos vontade de desistir, de parar. Quem está dizendo isso? É o coração. Ele está dizendo: pare, não vá mais para a igreja. Para que adianta ficar buscando esse Deus? Olha, as pessoas que não servem a Deus têm, e você que serve não tem o que você quer. Olha, as pessoas que nem ligam para esse Deus, passam na frente da igreja e dão risada. Você que está lá dentro todo dia está sofrendo e a outra pessoa está rindo. Pare de acompanhar esse Deus, pare de adorar esse Deus. O coração vai viver dizendo isso o tempo inteiro, o interior vai viver dizendo isso o tempo inteiro. Por quê? Porque o inimigo vai trabalhar com o que ele tem na mão, as circunstâncias da sua vida. Mas Deus, que conhece o interior do coração, o que Ele quer encontrar dentro de você? Ele quer encontrar temor, porque eu não me conheço, mas Deus me conhece muito melhor do que eu. Está escrito aqui no versículo 10: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O que ele está dizendo? Eu observo dentro de você, eu observo o caminho que você escolhe, se é o seu ou se é o meu. Eu observo que maneira que você caminha e eu recompenso, eu dou para cada um segundo o caminho que andou e segundo o fruto das suas ações. Tudo aquilo que o homem semeia, ele colhe. Se ele semeia bem, colhe bem. Se ele semeia mal, colhe mal. Então a Bíblia está dizendo que Deus ele só vai entregar na minha vida tudo aquilo que eu estou fazendo pelo meu caminho, segundo o fruto das minhas ações. Por quê? Porque Ele está olhando dentro de mim. Ele está esquadrinhando o meu coração. É por isso que eu não posso confiar em mim mesmo, mas eu tenho que confiar apenas naquele que me escolheu e naquele que me chamou. E aquilo que Ele disser para a minha vida, da maneira que tem que ser, eu vou aceitar e obedecer, porque é dessa forma que tem que ser. Diga
perguntar para você: a morte ou a vida? Tem alguém aqui? O que é melhor, a morte ou a vida? Hã? Eu estou com um problema de cotonete aqui. O que é melhor, a morte ou a vida? A vida. Lá. Todo mundo prefere viver? O diabo, a única vez que ele falou a verdade, ele disse assim para Deus: tudo que o homem tem dará pela sua própria vida. Isso está escrito no livro de Jó, no capítulo 2. Tudo que o homem tem dará pela sua vida. Por quê? Porque todo homem, toda a humanidade prefere a vida do que a morte. Mas se Deus determinar, porque Deus ele não precisa dar satisfação de quem ele vai recolher da terra. Deus ele não precisa dar satisfação de quem vai morrer e quem vai nascer. Deus ele escolhe e pronto. Chegou o seu dia, acabou. Cabe a cada um aceitar. Deus escolheu um homem para ser rei em Israel, o nome dele era Ezequias. Mas chegou o dia em que Deus disse para ele que a vontade dele é que ele morresse. Mas só que ao invés de ele dizer: ah, Senhor, obrigado até aqui, o Senhor me abençoou demais, ainda me deu a oportunidade de consertar a minha casa, o Senhor é tremendo, obrigado, Senhor. Não, ele virou para a parede e chorou. E Deus disse assim para ele: dá mais 15 anos de vida para você. Eu vou dar mais 15 anos de vida. Mas a vontade de Deus não é que ele vivesse 15 anos. A vontade de Deus é que ele morresse ali. Isso é história para outro dia, não é? Mas só para você entender sobre escolha. A morte naquela ocasião era a melhor escolha. Por quê? Porque partiu de Deus. Deus que disse: você tem que morrer. Ele escolheu: não, Senhor, eu quero viver, me deixa viver. Até ali ele tinha reinado 14 anos, tinha sido uma maravilha. Os 15 anos que ele viveu foi uma lástima. Ele idolatrou. Todos os Baals que ele tinha destruído, ele construiu de novo. Ele fez coisas terríveis ao Senhor depois desses 15 anos que ele viveu. Se ele tivesse morrido ali, tinha morrido com glória. E vai saber se não perdeu a salvação. Por quê? Porque ele tomou aquela decisão: ah, Senhor, eu quero morrer agora, eu quero continuar. Mas se era a vontade de Deus que ele morresse, quem está entendendo aqui, diga amém. Então, amados, muitas vezes diante de você tem uma situação que Deus está dizendo: você tem que passar por isso. Você está dizendo: ah, Senhor, eu não quero passar por isso. Ah, Senhor, eu não aguento mais isso. Mas é a vontade dele, e a vontade dele pode parecer ruim agora, mas logo ele revelará o segredo, e você glorificará o nome dele por dizer: ainda bem que eu passei por aquilo, agora eu sei porque o Senhor permitiu isso na minha vida, porque ele queria me abençoar. Diga glória a Deus. Veja aqui comigo o que está escrito na primeira carta aos Coríntios. Paulo, ele escreveu assim. Vamos aqui na primeira carta aos Coríntios, lá no Novo Testamento. Esse Paulo também, ele sempre demonstrou em todas as suas cartas que ele escolhia a vontade de Deus. E uma delas ele diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu não faço mais o que eu quero, eu só faço o que Cristo deseja para a minha vida. Não é? Primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 2. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler o que está escrito no versículo de número 9, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, entenda só: o que Deus prepara não vem do seu coração, não vem do seu interior. Você não tem noção. É um segredo, diga, é um segredo. É um segredo. E esse segredo ele só revela para quem? Para quem o tem. Quando a pessoa tem temor, ele vai e revela. Por quê? Porque a pessoa está passando pela prova, mas está dando glória. Está passando dificuldade, mas está glorificando. Está sofrendo isso, está sofrendo aquilo, mas ela está dizendo: continuarei fazendo a vontade de Deus. E Deus vem e revela o segredo para quê? Para que ele fique consolado, confortado, e não desista, e não pare. Pelo contrário, continue se esforçando a cada vez mais para alcançar. Então a pessoa ela não pode confiar no que ela mesma sente, pensa ou deseja. As pessoas confundem muito as coisas hoje, amados, dizendo assim: não, Deus me mandou fazer. Será que foi Deus mesmo?
Não, Deus me disse e Deus falou. A palavra de Deus é muito clara quando diz assim: ai daquele que disser isso e isso e isso e aquilo no nome do Senhor, sem Ele ter dito. Ai daquele. Então eu tenho que tomar cuidado e tomar uma decisão e dizer: foi Deus quem falou, foi Deus quem mandou, foi Deus. Não, peraí. Eu tenho que seguir o que Deus manda verdadeiramente, segundo a palavra de Deus e segundo o que Ele usa os seus profetas para falar. Por quê? Porque o segredo do Senhor Ele revela primeiro para os seus profetas, depois Ele revela para o povo. E quando Ele revela esse segredo vai fazer com que o consolo venha sobre o seu coração. Qual era o maior segredo para Israel quando saíram do Egito? Uma terra que manda leite e mel. Mas ninguém imaginava como era aquela terra. Tão somente Deus sabia o que Ele prepararia. Quando Abraão escolhe ficar no deserto e manda Ló para Sodoma e Gomorra, existe um segredo naquele deserto. Deus vai levantar Canaã no meio daquele deserto. Mas o Abraão não está vendo isso. O Abraão só está vendo o deserto. E o Ló levanta os olhos e vai para as campinas de Sodoma e Gomorra. E Deus destrói Sodoma e Gomorra e edifica a cidade forte no deserto aonde está Abraão. Por quê? Porque o segredo do Senhor é só para aquele que obedece. Diga glória a Deus. Aleluia. Então, as coisas que o olho não viu, você ainda não viu, você ainda não ouviu, você ainda não sentiu, e Deus já está preparando para você. Glória a Deus! Mas o fato interessante é que Paulo diz assim, no versículo 9: mas como está? Como está? Por que ele disse isso? Porque isso não é algo que ele está dizendo dele mesmo. Isso é algo que ele leu em algum lugar. Aonde que ele leu? Aonde? Na revista de fofoca? Hã? Ele leu aonde? Na cruzadinha? Ele leu aonde? O caça-palavras? Ele leu nos rolos sagrados naquela época. Ele está... Porque o Paulo, ele era um homem muito inteligente. Depois que ele se converteu, ele colocou em prática tudo que ele já tinha aprendido. Ele vivia aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um dos homens mais sábios, um dos judeus, um dos rabinos, dos maiorais de Israel. E o Paulo cresceu com ele, aprendeu com ele, ainda como Saulo. E depois, quando ele colocou em prática o cristianismo, quando Jesus falou com ele, ele começou a analisar ainda mais as escrituras que ele já tinha aprendido um dia e encontrou maravilhas sobre Jesus. Ele está dizendo aqui como está escrito. Está escrito aonde? Vamos aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 64. Livro do profeta Isaías, capítulo 64. E nós vamos descobrir aqui aonde Paulo encontrou inspiração para escrever até mesmo o que ele escreveu ali aos Coríntios, não é? Livro do profeta Isaías, quem achou, diga amém. Vamos ler o que está escrito aqui no capítulo 64, no versículo de número 1, diz assim: ó, se fendesses, ó céu, e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, olha só, descias e os montes se escoavam diante da tua face, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. O que ele está dizendo aqui? Ele falou: ó Senhor,
quando o Senhor fazia aquelas maravilhas, nós nem esperávamos. O que Ele está dizendo? Ele está dizendo que o nosso Deus é um Deus que surpreende, que você nem está esperando que Ele faça tal coisa. O seu pensamento muitas vezes está isolado e focado em uma única coisa, mas Deus, que pensa totalmente diferente e que vê totalmente diferente, Ele já tem uma nova escolha, e quando você menos espera, Ele vem e te surpreende com uma maravilha em nome de Jesus. É isso que Ele está dizendo, aquilo que nós não esperávamos, porque o Senhor nos surpreende, e o Senhor derrama sobre nós a tua vontade e trabalha quando nós esperamos em Ti. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Aleluia, Deus. E diz assim ainda, vamos ler mais, no versículo 5. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça, ou seja, daquele que teme, daquele que se lembram de Ti nos Teus caminhos. Eis que tiraste porque pecamos, neles há eternidade, para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós caímos como folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Ele está dizendo, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós até mesmo não merecemos estar na sua presença, porque não é porque esta palavra está sendo pregada, que a partir de hoje você nunca mais vai tomar uma decisão por você mesmo. Vai ter um dia que você vai ver a escolha de Deus, e a sua vai parecer melhor aos seus olhos, e você vai fazer. Por quê? Porque a nossa natureza é pecaminosa. Ele está dizendo aqui, como folhas, nossas culpas caem. Nós caímos, não tem jeito. Estamos em pé, e chega uma hora que nós caímos. A Bíblia diz assim, aquele que está em pé, olhe para que não caia. Por quê? Porque chega uma hora que cai. Mas a Bíblia também diz no Salmo, que mesmo que você caia prostrado, você não fica, porque o Deus vivo e todo-poderoso está estendendo a destra da justiça para te salvar. Diga glória a Deus. Versículo 7. E já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te tenha, porque escondes de nós o rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. Diga glória a Deus. Então diga assim, eu sou barro, e Deus é o oleiro. Você já viu alguma vez alguém fazendo um vaso de barro? Mesmo que seja pela televisão, já viu? A pessoa vai pisando, aquele negócio vai girando, tem um monte de, tipo de uma argila, não é? Ali, e ele vai ali com a mão bem suave, parece ser tão fácil, não é? Já tentou fazer para você ver? Que porcaria que vira. A gente que não tem prática, não é? Você vai, o negócio vai rodando, quando você põe a mão no barro, vai barro para todo lado, vai barro na orelha, vai barro no olho. Não tem jeito, tem que ter a prática. E nós somos o barro, e Deus é aquele que está sentado na cadeira e que vai enfiar o barro naquele lugar. Ele vai ali trabalhar o barro. Quando nós deixamos com que Deus trabalhe na nossa vida, vamos sair uma obra perfeita. Agora, como se nós somos um barro rebelde e não deixarmos, você já viu alguma vez um barro olhando para as mãos do oleiro e dizendo, não quero ser redondo, eu quero ser quadrado? Hã? Você já viu algum barro dizendo assim, eu não quero ser vaso, eu quero ser uma cuíca? Não existe. Por quê? Porque o barro está submisso às mãos do oleiro e vai permitir que ele faça a obra que ele quiser. Quem pode compreender aqui, diga amém. Então Paulo se inspirou para dizer, eu não tenho que escolher o que eu quero, porque se eu sou barro na mão dele, ele faz de mim o que quiser, e o que ele escolher para a minha vida, eu aceito, e eu continuo aceitando e fazendo, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir a Ele. Aleluia.
bênção. Não sei o que de repente você pode imaginar dentro de você, que você tanto queira e que Deus possa fazer. Se é impossível para você, Ele pode fazer, mas Ele só vai fazer para aquele que teme. Ele só vai entregar na vida daquele que tem temor e que sabe fazer a escolha de Deus e não a sua própria escolha. Aí você diga, mas é impossível, mas o nosso Deus faz o impossível. Glória a Deus. Então, o que eu tenho que fazer para Deus fazer o impossível na minha vida? Eu tenho que fazer o possível para mim. Porque quando eu faço o que é possível, Deus faz o impossível. Ah, é possível estar na igreja na quarta-feira, ou na sexta, ou no domingo, ou nos 3 dias da semana? É possível? É possível. Mas o carro quebrou, como muitas pessoas dizem. Ah, mas o meu carro isso. Ah, mas isso ou aquilo. Ah, mas você não tem pernas. Você não anda. Porque até quem não anda vem. Muitas vezes, não é? As pessoas, o problema é esse. Ela coloca a escolha dela em primeiro lugar e ela diz assim: ah, Senhor, o Senhor conhece meu coração. Ah, o Senhor sabe, não é? Mas se a vontade de Deus é que eu esteja aqui, se a vontade de Deus é que eu, como disse o pastor Caio aqui no domingo, que eu siga esse manual de instruções para que tudo vá bem na minha vida, se eu tenho que seguir esse manual de instruções, não é sozinho que eu vou entender. Tem muita coisa que Deus me revela sozinho, mas tem muita coisa que eu preciso estar junto para que eu possa entender melhor. Quem está compreendendo aqui? Porque na igreja você vai tirar o entendimento. É dentro da casa de Deus que você vai entender o que Deus quer da tua vida, ou a escolha que Ele está tomando para você. Agora você longe, você vai dizer: Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Deus não fala nada, você diz: ah, Deus falou, vou fazer. Vai e faz, e depois, desculpe a expressão da palavra, quebra a cara. Quebra a cara porque escolheu o que o coração desejou e não o que Deus desejou. Se eu sou barro, se Deus é o oleiro, Ele faz de mim o que quiser. Ele transforma a minha vida, Ele me molda, e a cada dia Ele vai trabalhando e eu vou permitindo. Não é um processo fácil, não é um processo também de alívio, mas é um processo doloroso. E se eu permitir Ele trabalhar, no final eu vou estar como um vaso perfeito nas mãos do meu Salvador. Diga glória a Deus. E o segredo que muitas vezes Ele revela, porque tem pessoas que é assim. Deixa eu tentar te explicar para você entender. A pessoa chora, a pessoa está lá, ela está buscando a Deus e pedindo, ela não falha. Ela começa uma campanha de oração, ela vai todo dia, não quebra. Ela começa uma coisa, ela vai em frente, mas só que ela está sofrendo muito, as dificuldades estão sendo muito grandes, e ela está quase parando, e Deus vê o coração. Aí Deus vê que a pessoa já está para parar. Então Ele diz assim: não posso deixar o meu servo, a minha serva parar. Eu vou confortá-lo, vou revelar o meu segredo. Aí Deus visita em sonho, Deus Ele usa o profeta, Deus Ele usa a palavra, Deus Ele faz alguma coisa, Ele faz um rebuliço para mostrar para a pessoa que Ele está com ela. E muitas vezes é no meio da tempestade, no meio do rodamuinho. Às vezes a pessoa não crê: olha, Deus vai fazer um rodamuinho na tua vida, mas depois Ele vai fazer isso, isso, isso. A pessoa não crê. Jó estava caído no chão quando veio um rodamuinho, e aí a partir daquele rodamuinho ele disse assim: olha, antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos viram a minha salvação. Glória a Deus. Foi no meio da tempestade que ele viu a Deus. É no meio da dificuldade que a gente vê a Deus. E é no meio da dificuldade que Ele revela o segredo. Mas o segredo que Ele revela para você é para você. Você concorda comigo que o segredo, quando ele é contado, deixa de ser segredo? É ou não é? Aí Deus vai e me fala: ó, vou fazer isso na tua vida. Eu saio falando para todo mundo, aí não dá certo. É ou não é? Olha, Deus vai fazer isso, isso, isso na sua família. Eu já saio falando: ah, você vai ver o que Deus vai fazer. Eixa. No livro de Neemias está escrito que Deus chamou ele para fazer um muro. E quando Deus chamou ele para fazer um muro, a Bíblia é muito clara quando diz assim: eu não contei a ninguém o que Deus colocou no meu coração. Já pensou ele chegar lá falando assim: eu vim aqui levantar o muro, rapidinho matavam ele. Ele disse assim: não contei a ninguém o que Deus colocou no meu coração. Quando os inimigos perceberam
perceberam? A obra já estava pela metade. E Deus, que não faz nada pela metade, Ele é fiel para aperfeiçoar a boa obra que Ele começou na tua vida. Basta tão somente você guardar o segredo e Ele fará algo maravilhoso no teu coração, na tua casa, na tua vida e em toda a sua família, em nome de Jesus. Aleluia! O segredo tem que ser revelado por Ele. Pense comigo, feche seus olhos e pense comigo. Dentro do seu coração, da sua vontade, do seu desejo, do seu intelecto, o que você mais deseja? O que você quer mesmo? Você diz, Senhor, olha, é isso aqui que eu quero, mas para mim é impossível fazer. Você pensou? Pensou bem? Para você é impossível, mas para Deus é possível. E esse segredo que você pensou agora, pode abrir os olhos. Ele está dentro do seu coração. E Deus esquadrinha o coração. Prova os pensamentos. Ele vai lá dentro para ver. Ele sabe enxergar, ele enxerga lá dentro. Ele ouve e enxerga a sua oração no coração. Mas quando a sua oração é uma oração de temor, e quando você está voltado a fazer a vontade dele e sempre tomar a escolha dele, quem está compreendendo até aqui? Então, amados, eu preciso o quê? É a sua vontade, Senhor, para seguir em frente. Como esta mulher, por exemplo, nós já vamos encerrar. Aqui no primeiro livro dos Reis, o segundo livro dos Reis, aliás, capítulo 4, nós já aprendemos muito sobre ela, mas sempre é bom ler de novo, porque a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Você já pensou se nós lêssemos a Bíblia uma única vez, um único versículo, e nunca mais pudéssemos ler de novo? A Bíblia já teria acabado muito antes de nós nascermos, não é? Então é por isso que muitas vezes a palavra se renova. Está escrito assim, no capítulo 4, quem achou, diga amém. Aquela mulher, uma sunamita, está escrito a partir do versículo 8, deixa eu te contar a história para você entender. Ela era muito rica. Ela tinha um marido que tinha condição. E todas as vezes ela via o homem de Deus passar por ali. E era possível ela alimentar o homem de Deus? Claro que era possível. Ela tinha condições de alimentar. Mas alimentar o homem de Deus, qualquer um podia fazer. Qualquer pessoa da cidade podia ver Eliseu chegando e dizer assim, ô Eliseu, come na minha casa hoje? Qualquer um. Mas só que ela foi muito além do que simplesmente alimentar o profeta. Ela vai construir para ele, como nós conhecemos bem o texto, versículo 9 diz assim, ela disse ao seu marido, eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Amém? Aqui, até aqui, aquela mulher pediu alguma coisa para ele? Hã? A mulher falou, olha, eu estou fazendo isso para você, porque na verdade, eu não tenho filho, sabe? E eu queria tanto que você orasse a Deus para ele me dar um filho. Em nenhum momento ela falou nada. Porque o segredo está onde? Aonde? E quem revela o segredo do seu coração? Só Deus. É só Deus que sabe. É só Ele que precisa saber. Por isso que Jesus falou assim, quando você for orar, entra no teu quarto e fecha a porta sobre ti. E aquilo que no oculto apresentares a Deus, no oculto também te responderá. Glória a Deus. Então, amado, você precisa aprender a guardar o segredo dentro de você, o seu desejo, para que a vontade de Deus se encaixe. Não é pegar e dizer assim, eu quero isso, eu vou correr atrás. Tem coisas que nós temos que fazer mesmo e ninguém vai fazer por nós, é verdade. Mas só que Deus toma escolhas para nós quando nós o tememos. E Ele sempre vai nos guiar pelo caminho. Ele sempre vai nos mostrar onde nós devemos pisar. Quando o profeta viu que aquela mulher fez isso sem interesse nenhum, ele disse, olha, essa mulher deve precisar de alguma coisa. Geazi, vai lá atrás dela aqui. Ela volta, ele diz assim, olha, o que você precisa? Eu conheço o rei. Ela diz assim, eu também conheço. O rei não pode me ajudar. O que você precisa? Eu conheço o chefe do exército.
Posso colocar uma guarda na tua casa? Não preciso, eu também conheço. Ele não pode. O que você precisa então? Eu não preciso de nada. Olha o que ela está dizendo para o profeta: eu não preciso de nada. Por quê? Porque o que ela precisa de verdade está dentro dela, e somente Deus pode fazer. Homem nenhum na terra pode fazer. Então ela vai embora, ele deita, Deus revela a ele, ele manda chamar ela, e ele diz: eu já sei o que você quer. Por quê? Porque Deus revela o segredo dos profetas. Glória a Deus, glória a Deus. O Eliseu chega e diz assim: eu já sei o que você quer. Você quer um filho, e eu vou dar um filho. Ou melhor, Deus vai te dar um filho. Ele diz assim, versículo 15: pelo que disse ele, chama, e chamou. Ela se pôs à porta, e ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo de vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. O que está acontecendo ali? Ele revelou o segredo do coração. Ela não tinha contado nada para ele, mas ele, pelo Espírito Santo de Deus, está profetizando: é isso que Deus vai fazer na tua vida. Ela está dizendo: para com isso, não mente para mim, ninguém pode fazer isso por mim. E ele está dizendo: então você vai ver o que Deus vai realizar na tua vida. Ela sai dali com um milagre gerado dentro dela por causa da fé, por causa da escolha, da vontade do Senhor, por ser um barro nas mãos do oleiro, por estar ali com temor, aceitando a vontade de Deus. Ela sai dali com um milagre dentro dela. Diga glória a Deus. É isso que Deus quer fazer na tua vida nesta noite. Ele quer que você saia daqui com um milagre gerado dentro de você, e no tempo determinado você vai abraçar esta vitória e vai glorificar o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Aleluia. Aí a Bíblia diz, por isso que eu digo que a pessoa tem que saber guardar segredo. A Bíblia diz, é muito clara: depois de um tempo ela teve o filho. Estou resumindo a história, a gente conhece a história, não é? Ela teve o filho cresceu, porque o filho cresce, o milagre cresce, o sonho cresce, o projeto cresce. Depois de um tempo, do nada, o menino morre. Ela pega o menino, leva e coloca na cama do profeta. Ela vai embora, o marido pergunta: oi, onde você vai? Vou para a igreja. Mas como você vai para a igreja hoje se não é domingo? Como você vai para a igreja hoje? Estou dizendo aqui nas minhas palavras. Está escrito que ele diz assim para ela: por que vais a ele hoje? Se não é festa, se não é Páscoa, se não é isso, ou se não é aquilo. Por quê? Porque o religioso é assim, ele só costuma ir na igreja de domingo. Os outros dias ele não vai. Ela não, ela disse assim: eu vou ir hoje, porque hoje o meu milagre está lá. Pode ter uma, pode ter duas, ou pode ter 3 pessoas lá dentro, mas Deus vai falar comigo, vai revelar o segredo do meu coração e vai me abençoar em nome de Jesus. Esse é o verdadeiro temente a Deus, não é? Então quando ela vai embora, ela fala: o marido, não, mas o que está acontecendo? Não está acontecendo nada, o segredo está dentro dela. Ela encontra na frente o Geazi, o moço do Eliseu. O que está acontecendo? Está acontecendo, está tudo bem com o marido? Está tudo bem com o filho? Está. Mas o filho estava morto. Por que ela está dizendo que está tudo bem com o filho? Porque ela sabe que homem nenhum pode fazer o que ela precisa. Eu não posso fazer o que você precisa. Eu não posso fazer nada daquilo que você precisa. Mas o meu Deus, que é o seu Deus, Ele pode fazer tudo o que você deseja, se você tiver temor dele. Se você fizer o possível. O que ela fez? O que era possível para ela? Guardar segredo. O que era possível para ela? Abençoar o profeta, abençoar a obra. Quando ela está abençoando o profeta, ela está abençoando a obra de Deus. Ela faz o quarto para o profeta, ela faz isso para o profeta, está fazendo pela obra. É possível para ela fazer? É possível uma pessoa ser dizimista? Mas não é. Por quê? Porque não quer, porque diz assim: não aceito, eu não aceito, eu não quero. É possível a pessoa ser, é possível a pessoa dar oferta, é possível, mas ela não dá. Por quê? Porque ela não aceita. Ela diz: não, eu escolho isso, eu não escolho. Vamos para a igreja sexta-feira? Não, estou cansado. Ela escolhe ficar em casa, mas Deus escolhe que ela venha para a igreja. Ela vem. Vamos para a igreja tal dia. Estou cansado. Sabe o que é? Ou às vezes a pessoa diz assim: faz o seguinte, 6 horas lá por mim, né? É o crente 6 horas, né? 6 horas lá por mim. É sempre assim, 6 horas. Por
Porque a pessoa ela não quer, no mínimo, fazer o que é possível para ela. Ela transforma o possível no impossível, mas na verdade não é impossível. É impossível estar aqui quarta, sexta, domingo, igreja? É impossível isso? É impossível fazer uma campanha de oração sem quebrar? É impossível isso? A pessoa coloca o possível como impossível. Ela diz, Senhor, é impossível, para mim não é coisa nenhuma. A mulher ali com o filho morto, ela passa pelas pessoas dizendo assim, tá, tudo bem em casa. Qualquer outro estaria gritando, arrancando os cabelos, chorando, meu filho. Ela diz, não, tá tudo bem, porque Deus conhece o meu coração. Aí ela poderia dizer que Deus conhecia o coração, né? Ela vai até o profeta e o filho, claro, resumindo a história, depois ressuscita. Por quê? Porque tudo estava dentro dela e quem revelou foi Deus e quem realizou foi Deus. Por quê? Porque ela tinha temor. Aquele que teme ao Senhor recebe o segredo do coração de Deus e também recebe o segredo que está dentro do coração, porque Deus realiza. Diga glória a Deus por isso. Aleluia. Ontem eu atendi uma moça na rádio. Ontem. O nome dela é Josineide. A Josineide é casada há 9 anos. 9 anos ela fez vários tratamentos para tentar engravidar. De todos os tipos que você imaginar, ela tentou. E ela não conseguiu. Até que chegou uma hora que ela parou e ela disse, eu não vou tentar mais porque parece que Deus não quer que eu tenha um filho. Basta tão somente agora. Aí quando as pessoas perguntavam para ela, e não sei o quê, ela calava, não, tudo bem. Me desculpa por tocar no assunto, não, está tudo bem. Só que dentro do coração dela ainda havia aquele desejo. Mas ela continuou servindo a Deus. Ela continuou fiel ao Senhor. E ontem eu tive o prazer de falar com ela através do Facebook, no horário do programa, que é daqui a pouco, 10 horas da noite. E ela disse para mim, pastor, olha, eu confiei no Senhor, coloquei o meu segredo nas mãos dele. E ele realizou, e ela mandou a foto para mim, dizendo, está aqui o meu filho, que Deus me deu, depois de 9 anos, esperando, o Senhor me fez engravidar, e o menino já nasceu, e está aqui, a maravilha do Senhor. Glória a Deus! Por quê? Porque Deus, Ele conhece o seu interior. Pastor, mas eu vou procurar aquele ou aquele para me ajudar. Ei, Deus conhece o teu coração. E é apenas a Ele que você tem que mostrar o seu desejo. E Ele vai mostrar o quê? Ele vai mostrar, como nós demos lá no Salmo, o caminho que você deve escolher. Escolhe o caminho do Senhor e tudo Ele fará na tua vida em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele. Coloque em pé no seu lugar. Eu vou ler aqui, por favor, você coloque em pé. Eu vou ler aqui Lucas capítulo 18. Encerrar. Quem compreendeu aqui nesta noite a mensagem, diga amém. Amém. Não é a minha vontade que vale, é a vontade de Deus. Ainda que eu tenha vontade de alguma coisa, eu tenho que guardar no meu coração, porque Deus, Ele vai vir resgatar o segredo do meu coração e transformar em realidade. Lucas capítulo 18, acharam? Está escrito assim no versículo 27, mas ele respondeu, quem disse foi Jesus. As coisas que são, o quê? Impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. O que é impossível para você, para Ele é possível. A única coisa que Ele quer é que você faça o seu possível, o máximo que você pode. Nós vamos começar uma campanha de oração agora no dia 8, próximo dia 8. E nessa campanha de oração, Deus vai querer o seu máximo possível. Deus, a Bíblia diz que Ele não coloca nas costas de ninguém uma carga que não pode carregar. Ele só deixa você carregar o possível. E nessa campanha de oração, Deus vai exigir o possível de você. Por quê? Porque Ele vai realizar o impossível na sua família, no seu trabalho, vai realizar o impossível na sua vida espiritual, Ele vai realizar o impossível na sua saúde, vai realizar o impossível em todas as áreas da sua vida.
vai realizar o impossível, mas vai depender do seu possível. É possível uma pessoa ser fiel a Deus dentro de uma campanha? O impossível ela põe na mão de Deus, e Deus, por causa do possível, Ele faz o impossível. Feche os teus olhos, por favor. Nós temos que ter certeza que quando clamamos, que quando pedimos, Ele fala conosco. Ele fala conosco. Qual que é a vontade de Deus? No livro do profeta Ezequiel está escrito: desejaria eu a morte do ímpio? Não. Antes desejo que ele se arrependa e viva. Deus não deseja a morte de ninguém. Deus não deseja o mal de ninguém. A única coisa que Ele pede é uma coisa possível para todos os homens. É impossível alguém nesta noite entregar a vida para Jesus? Claro que não. A não ser que todas as pessoas que estão aqui já entregaram. Mas se a pessoa ainda não entregou a vida para Jesus, para ela é possível fazer isso. Estender as mãos, dizer: eu aceito Jesus. É impossível uma pessoa que estava afastada voltar para o caminho do Senhor? É claro que não. Faça o que é possível para você e Deus fará o impossível na tua vida. Vou ter que fazer esse convite para você. E eu quero que você, com todo o teu coração agora, observe a escolha que Deus está te dando. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, Ele está te mostrando o caminho, dizendo: entregue agora. Se você estava longe, afastado, Ele está dizendo: volte para mim agora. Ele está te mostrando o caminho agora, neste momento. E eu vou convidar você. Quantos aqui hoje querem entregar a vida para Jesus e recebê-lo como único Salvador? Pastor, eu sou essa pessoa. Eu sei que é possível você levantar a mão. Pastor, eu quero. Se você quer, levante a sua mão direita bem alto. Se você ainda não entregou. Se você estava longe, afastado e quer voltar para o caminho dele: pastor, eu sou essa pessoa. Eu saí da presença do Senhor, mas hoje eu quero voltar. Quer voltar? Levante a sua mão que eu vou orar por você também. Não tenha medo, não tenha vergonha. Você que está me assistindo por esse vídeo, por esse DVD, você quer entregar sua vida para Jesus, onde quer que você esteja, você quer voltar para Ele, onde quer que você esteja, nós vamos orar aqui na igreja. Eu quero que você olhe onde você está. Entregue a sua vida para Jesus. Faça o que é possível você fazer e deixe que o impossível Ele faz por você. Feche os seus olhos, igreja. Coloque a mão sobre o teu coração. Quero voltar, pastor. Eu quero entregar a minha vida hoje, pastor. Então venha aqui na frente, eu vou orar. Não tenha vergonha não. Diga assim: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu quero fazer a tua vontade a cada dia. Eu te peço, me ensina a aceitar as tuas escolhas e não as minhas, porque eu sei que o segredo do meu coração já foi revelado aí no céu, e somente o Senhor pode realizar o meu desejo. Eu entrego o meu caminho nas tuas mãos, para que o Senhor possa me guiar, e através da tua vontade eu venha desvendar todos os seus segredos e viver as maravilhas do teu reino, em nome de Jesus. Vai falando com Deus agora. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, esta pessoa que agora está diante de Ti, voltando para a Tua presença, entregando a vida para o Senhor, esta pessoa que está agora aceitando a Tua vontade, determinando no coração de Te seguir, de Te servir, de Te temer, revela a ela as maravilhas que o Senhor fará, revela a ela as maravilhas que o Senhor tem preparado, não somente a esses que estão aqui, mas todos que à distância estão assistindo agora, e maravilhosamente faz da vida de cada um, realize-lhes ver o teu segredo, porque através dele
Diga: Senhor, olha para mim, olha para o meu coração. O Senhor sabe do meu desejo, da minha vontade. E se eu te obedecer, eu creio que eu viverei este grande milagre que está aqui dentro, mas que o Senhor já conhece. Tira do meu coração e transforme em realidade na minha vida, em nome de Jesus. Diga um amém, Jesus. Diga: eu tomo posse, Senhor. E vamos aplaudir bem forte o nosso Senhor. Glória a Deus. Com oração eu irei plantar semente.